E é com grande carinho que eu agradeço a participação de vocês, o engajamento, os comentários, o e-mail. Hoje teve mais uma, a Maísa Marinho, muito obrigada. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que nem a gente fala para os nossos alunos, para os nossos, tem que levantar o dedo, né? Tirar suas dúvidas, tem que perguntar para o professor, não pode ir quando for para casa. Então, exatamente na mesma situação. E a Maísa fez isso. Então, me passou um e-mail, e, enfim. E aí eu preciso do feedback de vocês para saber como é que tá, se vocês estão me ouvindo ou não. Porque, por exemplo, estou projetando aqui na televisão, a Viva estava congelada, né? Mas a gente coloca no volume zero para não dar retorno aqui. E aí eu falei assim, não, acho que ainda estou muda. Então, será que é outro problema? Ai, não. Então, vamos... Tem muita coisa para mostrar para vocês. Muitas slides, tá? Empenhada aqui, minha filha me ajudando. Então, eu espero não começar com pera hoje. Pera, uva, nossa salada mista. Mas, enfim, é tudo muito corrida, é muita demanda, e entra uma ferramenta, entra na outra. Bom, mas o propósito final é entregar informação de valor para vocês, combinado? E é sempre bom, né, ter o caderninho, ou caneta ou lápis, ficar num lugar tranquilo. Vamos para o nosso terceiro dia do evento Excelência Acadêmica Infantil. E no nosso terceiro dia eu coloquei o título como Desafio 21 dias. Então, se preparem. Você acha que aquele e-book seria assim, sem prática? Claro que não. Vamos colocar a mão na massa. Então, a gente tem todo mês de janeiro, período de férias, melhor momento para a gente fazer alguma atividade com nossos pequenos aprendizes. Ok? Todo mundo? E aí? Animado? Incentivado? Engajado? Então, vamos que vamos. Preparei o slide começando com a capa do e-book. Então, quem ainda não baixou, leu, analisou, respondeu aquelas perguntas, que eu fiz várias perguntas lá. Então, é bom para fazer uma reflexão, não é? Sobre o desenvolvimento de nossos pequenos aprendizes. Tá? Então, para quem está chegando hoje, eu sou a professora Érica Santos, fundadora do canal Aprendiz Educa. E aí a pergunta é, como participar dos 21 dias de desafios para evitar as dificuldades de aprendizagem do meu pequeno aprendiz? Então, ali eu coloco o mantra, né? Quem lembra do mantra que está lá no e-book? Hein? Qual é? Então, quem sabe me dizer o mantra? Qual é o mantra? Coloca aí nos comentários, quero ver quem lembra do mantra lá do e-book. É o ponto de partida para a aprendizagem, gente! Por que o ponto de partida? A partir do momento que você não tem dificuldade, para onde você vai? Então, é o ponto de partida para alcançar a excelência acadêmica. Então, você tem que ter uma meta, um objetivo, né? Saber onde quer chegar. E aí, a partir quando você percebe que o seu pequeno aprendiz tem a dificuldade, opa, esse aqui é o limite dele. Quem não tem dificuldade já é uma pessoa habilidosa naquele requisito, né, do objetivo que precisa realizar. Então, tem uma atividade ou um desafio, resolveu, alcançou o objetivo. Mas se está com dificuldade de resolver o desafio, e aí, eu passei pelo teste do desafio, parece que, né, tem tudo a ver, né, com a abertura aqui do evento. Nossa, a gente fala que a palavra tem poder? Como é que pode, né? E eu falando dos desafios aqui, e eu comecei a live com o meu primeiro desafio. E aí, é um trabalho que tem, aí eu percebo onde eu aprendi. Eu fui engajada nas minhas aulas, porque eu tive que criar uma nova transmissão, e aí eu tinha que abrir, copiar o INDEB, colar o HTML lá na minha página do blog de lançamento, aí habilitar um botãozinho tão pequenininho que eu tinha esquecido. Falei, Lohana, não tá entrando não?
Aí tinha esse detalhe, esse botãozinho, depois publicar, salvar, publicar, enfim. E aí vai no OBS, é muito passo a passo, foram várias ferramentas que eu fui aprendendo, errando, batendo cabeça, voltando. Então é importante também dar um passo atrás. E o que seria esse um passo atrás? É exatamente voltar para até onde você tem a habilidade, né? Então, quando a gente fala de uma aprendizagem significativa, é justamente partir do ponto que você tem entendimento. Então, quando a criança tem a dificuldade, você tem que entender o que ela sabe. Então, é aquela questão que a gente fala da investigação, avaliação diagnóstica, né? Entender, contextualizar. Então, acontece uma situação, perguntar, né? Vamos supor, uma discussão entre os coleguinhas, é bom ouvir os dois lados, né? Porque tudo na vida tem os dois lados, lado bom, lado ruim, lado certo, lado errado, mas enfim, mas às vezes numa discussão as duas pessoas têm razão, mas a partir do seu ponto de vista, a partir da sua experiência, a partir dos seus conhecimentos. Então a gente tem que saber equilibrar, entender o próximo, ponto de vista do outro, para chegar num consenso, né? Então, como falo, a dificuldade é o limite, né, do conhecimento que a pessoa tem, e ela precisa, muitas das vezes, de ajuda, ou de uma ferramenta, ou do seu responsável, principalmente para criança, né? Porque nessa situação, falando geral, porque eu passei por uma situação, problema agora, ao vivo, né? Mas por isso que eu criei esse mantra do desafio, né? A dificuldade é o ponto de partida para a aprendizagem. E aí tem os passo a passos, vou tentar responder aqui, mas seguindo aqui com o slide, vamos ver aqui. Aí eu mostro, né? Porque eu tenho esse conhecimento todo, né? Como eu falei ontem, nos outros dias, eu tenho 17 anos de experiência, quase 18, né? De experiência como mãe, 16 anos atuando na área de educação, na prática, desde lá do berçário 1, né? Na creche Escola Essencial. Então, foram 3 anos que eu entrei para ajudar uma parceira, a Lia, né, e a Inês, para implementar a língua francesa. E foi um momento, uma experiência muito rica, porque imagina, para o berçário 1 ensinar francês. Então, assim, é aquela questão que eu falo, né, quanto mais cedo, melhor, porque o ser nasce com a capacidade de pronunciar todos os fonemas existentes do planeta. Mas aos poucos, conforme ele vai só escutando, vai delimitando e vai enrijecendo a musculatura. Então, por que quando a gente fala com uma pessoa estrangeira, né, que tem um sotaque? É porque o músculo de certos pontos, né, de alguns fonemas, não foram trabalhados, né? Treinados, né? Então, quem não treina fica enrijecido, né? Quando eu falo para manter uma boa forma, a gente tem que sempre fazer uma atividade física e é da mesma forma, né? Então, é interessante, foi uma experiência muito rica, né? Ensinar uma segunda língua lá desde o berçário. E aí, do berçário 1, então tinha crianças já a partir de 4 meses, por quê? Porque 4 meses é quando a mãe entra, né? Volta para o trabalho, e a criança, dependendo da logística da família, o bebezinho precisa entrar na creche. E depois, né? Bom, isso foi... Eu já trabalhava na escola desde 2005, na Escola Suíça Brasileira, que é o Swiss International School, SIS. Bom, lá que eu desenvolvi, experimentei, pratiquei, estudei, me formei, fiz as outras pós, né? E é toda essa bagagem que eu estou aqui para compartilhar com vocês, tá? Desde lá, 5 anos, eu fico pensando, nossa, 5 anos indo para a UF, imagina, é UF mesmo, que é um trajeto longo, 2 horas de viagem para ir, 2 horas de viagem para voltar, né? Durante 5 dias da semana, durante segunda e sexta, enfim, mas todo mundo sobrevive, né? E ao longo dessa toda experiência, né, dedicação numa qualidade, de um ensino de qualidade, mentalidade internacional. Bom, e
E tudo isso para compartilhar com vocês. Além, né, também sou professora de karatê, primeiro dan, né? Então, eu e meu irmão estamos empenhados no projeto voltar a dar aula, porque antes de 2005, antes de entrar em escola mesmo, a gente dava aula na academia de karatê, e as demandas, né? Faz faculdade, aí casa, tem filho, muitas outras demandas, mas agora é um sonho que meu irmão está colocando em prática, com a minha ajuda, e vamos que vamos, né, Lohana? E todo mundo treinando para manter em forma. E aí minha filha veio e falou, mas não tem a ver. Ah, não, mas faz parte da sua formação. Eu, ouça. Ela é faixa vermelha, né? Pequenininha, as duas são vermelhas e o pequenininho está na faixa amarela. E aí ela colocou, né, a pergunta, né? O que ainda mais eu posso fazer para ajudar vocês responsáveis a ampliar as capacidades de aprendizagem de sua criança para evitar ou reduzir as dificuldades e fazê-la alcançar sua excelência acadêmica? Então, alguém dá uma sugestão? Pode colocar lá nos comentários. E aqui, né, agora a questão, né? Como surgiu, qual foi a ideia do Aprendiz Educa? Então, eu vinha, né, já em prática, aulas presenciais, estudando em paralelo para aumentar os conhecimentos, para compartilhar, colocar em prática, né? Porque é importante eu estudar e colocar em prática. Como poderia ajudar as pessoas com os conhecimentos que tenho, né? Então, era o grande desafio. Por quê? Porque eu fazia aquelas monografias, não sei quem já teve a oportunidade de fazê-las, né? E aí, a minha filha vai fazer esse ano, né? Então, e ficava sempre, entregava no prazo, tinha aquela, né, o plano de pesquisa, fazer, ok, entregava e ficava arquivado. Né? Por mais que agora, no online, aí fica salvo, mas de fato quem tinha acesso eram pessoas da área, né, de pós-graduação, então eram mais pessoas de mais questão técnica. E de certa forma isso me incomodava, né, porque tudo bem, colocava lá em prática no meu dia a dia, no meu trabalho, ótimo, mas eu achava que eu poderia contribuir mais, fosse uma coisa mais visível, né? E, enfim, aí tem uma história aí à frente. Então eu me perguntava, quase sempre, né, como poderia ajudar as pessoas com os conhecimentos que tenho, né? E por que essa necessidade, né? É onde eu expliquei, né? Aqui as monografias arquivadas, né, e o público de forma era voltado para o público acadêmico. E era muita informação de grande valia, né? E que, graças a Deus, nessas redes sociais, isso nos ajudou bastante. Então, para colocar em prática todo esse conhecimento, né? E eu não entendia por que essa questão, porque agora eu entendo. Por exemplo, quando eu fiz e-book, eu fiz pensando, é uma linguagem totalmente diferente. Né? Então, né, para cada estilo de texto, a gente tem que escrever de uma forma, né, como demanda o ISBN, né, as regras. Bom, e aí nisso, né, aqui contando uma história, porque aí começou, né, as redes sociais, que foram um grande desafio para mim. Busquei fazer mais um curso que me ajudasse a dar aulas nas redes sociais, né? Porque até então, por incrível que pareça, eu não sabia mexer nas redes sociais. Eu tinha até uma conta lá no Facebook, mas nunca fui de interagir, postar, né? Todo mundo acredita que fica lá no WhatsApp, tá? Então, e é outro desafio também para mim, porque falar em público nas redes sociais, você não sabe com quem você está falando, né? E quando você fala, dá aula, você conhece o seu público. Então, era mais um desafio que eu teria que superar. Mas, como a música disse, né? Do Gonzaguinha, né, que eu toquei ontem, foi a abertura da nossa live, é justamente não ter a vergonha de ser feliz, né? Então, e a vida é bonita, né? Então,
E aí eu atualmente, né, dou aula online, sim, de francês, né, de português, mas é um público que eu conheço, então é um público específico, e não um público aberto assim, como tem no Instagram, né, no Face, no YouTube, enfim. E aí comecei a compartilhar. Deixa eu mexer aqui. Aí minha filha botou, como é que se fala? Social Media Influencer. Não tem muita diferença não. Mas, Social Media Influencer. como? Social Media Influencer. Ah, très bien. Bom, parecia que eu estava prevendo o futuro, porque quando comecei o meu curso lá em janeiro de 2020, não imaginava que logo em seguida, né, de uma maneira inédita, o mundo entraria em isolamento social, né? Então, cada família com a sua realidade, né? Mas, enfim, as redes sociais começaram a ser o foco de quase toda a humanidade. E então, lá fui eu. Aí aqui, hoje com tantas experiências práticas, né? Experiência profissional que eu digo, né? Desde lá do berçário até o ensino fundamental 2, eu consigo ter uma visão ampla, né, das competências que cada faixa etária precisa adquirir. E aí, onde surgiu, né, essa questão de compartilhar em cima da experiência que eu ganhei. Então, e tendo em vista todos esses novos desafios da vida, né, com esse novo normal de acompanhar a aprendizagem de nossos pequenos aprendizes, né, com o aparecimento da pandemia, eu, como mãe de 3 filhos, né, tive a ideia de começar a compartilhar os meus conhecimentos sobre a educação nas redes sociais. E aí fico imaginando cada família com seus desafios. Hoje o tema é desafio. E família, né, tendo que se virar mesmo no cenário de educação, tendo que trabalhar, fazer o almoço dentro de 40 minutos e ajudar nas atividades. Mas eu não sou professora. Enfim, e a criança tem uma energia muito grande e a gente tem que dar conta dessa energia, né? E em paralelo a isso, tentando, né, por exemplo, experiência aqui, o meu menor, né, de 6 anos, na época, ele até que ele se deu bem, aprendeu fácil a mexer no tablet, mas a do meio, que é muito mais comunicativa, ela prefere, né, a presença, o tete-a-tete, falar, articular, e ela sentiu muito esse isolamento, né? Ela não tentava, ela viu o irmão todo feliz lá, vamos recortar? Aí, sim, claro que ele já tem a habilidade de usar tesoura, mas o recortar no tablet, né? Como é que é isso? E ele tirava de letra a atividade de recortar. Então, aqui, deu problema na impressora, logo no início, porque um tempo quase a gente não usava, aí entope lá a tinta. Bom, vamos nos virar, né? Outro desafio. E aí vamos aprender a recortar, né, de forma virtual. Então, foi uma aprendizagem para todo mundo. E aí, minha do meio tentando recortar, e ela esquecia de salvar, perdia a atividade feita e chorava, enfim. E aí ela falou assim: mas posso fazer avaliação de forma oral? Então, a gente tentava controlar, equilibrar, né, essa situação. Porque, de certa forma, ela precisava também fazer atividade escrita para a professora avaliar o desempenho dela, né, a progressão de aprendizagem dela, das habilidades de escrita, né, se estava trocando letra, como é que estava a caligrafia. Então, é importante o objetivo da atividade sempre estar de forma atividade ou tarefas do dia a dia em casa, né? Tem que ser, quando vai pedir um favor para o seu filho, para o seu neto, enfim, você tem que ser, meu irmão fala muito isso, né? Muita informação polui, então deixa a pessoa confusa. Tem que ser objetivo, claro, curto, né? Uma informação. Se dá bombardeando, explicando, não. Vamos fazer um comando e a pessoa faz. E aí é aquela estratégia. Entendeu? O que é para fazer? Ter esse retorno para saber se a mensagem chegou.
Porque senão pode acontecer naquela situação que eu conversei ontem. Será que a criança está ouvindo ou está escutando? Ela está entendendo? Porque tem a ver com a questão também de interpretação, né? A sua linguagem está de acordo com a capacidade de compreensão, né? De acordo com a idade dela? Então, são várias situações que o responsável precisa entender e adaptar para a realidade da criança, né? Então, isso é muito importante, né? E assim, gradualmente, essa ideia, né, de eu entrar nas redes sociais foi melhorando, foi fortalecendo com as interações com alguns seguidores. Então, aquela questão, mas você tem tantos seguidores. Não importa a quantidade, importa a qualidade, né? É o que eu sempre falo aqui em casa. E a quantidade não diz tanta coisa, sim a qualidade, ok? Então, fazer atividade por fazer, escrever por escrever, não. E aí, quando eu falo assim, essa letra não ficou legal, não. Né? Vamos apagar, refazer, porque eu sei que você tem uma letra bonita, vamos embora. Então, sempre elogiando, né? E incentivando sempre a melhorar, fazer o melhor, né? E mais um pouco. E assim, então, o Lourenço, ele sempre está ali disposto, solícito, ele não reclama, ele, tá bom, mamãe, né? Até a mais velha fica até hoje, mamãe. Mas é um carinho, né? Então, é aquela questão de saber como falar, né? E sempre elogiando e potencializando, né? Aumentando a autoestima do pequeno aprendiz, que isso é importante, né? E aí, eu estou te pedindo, aí depois que fez, né, o pedido, a atividade que for, porque eu preciso por causa disso, aí dá os argumentos. Mas por que os argumentos depois? Para não poluir, senão o processo da cognição da criança, ela fica tonta, e aí é tanta informação que ela já não consegue mais entender. Por quê? Numa frase onde eu até falei, já falei sujeito, falei o verbo, falta o complemento, enfim, foi uma brincadeira, né? Mas se parar para analisar, cada verbo tem uma ação, é uma ação. Né? Se você começa a falar, cada frase vai ter um outro verbo e qual é a ação que eu preciso realizar, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar nisso. Em cada frase tem um verbo e aí uma ação, e qual é a ação que aí fica confuso. Então, tem que ser claro, objetivo, né? Então, é assim, de forma mais para evitar a dificuldade e alcançar a excelência acadêmica, não é mesmo? Bom, aí onde eu expliquei, né? Embora seja professora de línguas, né? Minha habilidade maior, assim dizendo, nunca foi falar em público, tá? Então, foi outro desafio que eu tive que aprender. E aí, essa questão aí, a roda de conversa, né? O que acontece, né? Mesmo nessa situação toda, eu teria que superar esse desafio. Então, acho que eu estou assim, progredindo. Quem vê meus vídeos lá um ano atrás, bom, no YouTube já tem 440 vídeos, aí vai ver a diferença. Sempre aquelas borboletas, né? Postei um vídeo sobre as borboletas na barriga, né? Aquela ansiedade, aquele nervosismo. Mas a gente sempre tem que procurar o quê? Encontrar o equilíbrio, não é mesmo? Estou aqui tentando encontrar o meu equilíbrio. Bom, e nessa situação, por hora, o que eu fazia? Agradecia ao universo. Por isso que a imagem aí do universo, por estar nesse novo curso que eu comecei em janeiro de 2020, né? Que é esse novo desafio. Então, partir para o compartilhamento de conteúdo de valor, que é o fundamental, né? Que tinha que, a partir das minhas experiências, tanto profissional como pessoal, como mãe, ok? Então, eu adorei essa imagem aqui da rádio conversa, né? Falar ao público. Então. E a bandeirinha aqui da língua francesa. Mas tá ao contrário, porque eu inverti. Eu inverti. Aí ficou bleu, blanc, rouge. Eu inverti ali para a pontinha do balão, que a intenção era botar a pontinha do balão na direção da minha boca. Mas aí inverteu a bandeira. Agora que eu reparei. Tá ótimo. Enfim. Bom,
importante, né? É a mensagem. Então, assim, aí aos poucos, né, eu fui percebendo que estava dando certo essa nova maneira de lidar com o público, né? Mesmo com alguns contratempos. Por quê? Porque eu, por exemplo, lá no Instagram, eu criei o Aprendiz Educa, mas minha filha falou assim: entra na versão beta. Mas a questão do Instagram, eu tive que abrir uma nova conta. Então, não é. Se vocês procurarem lá Aprendiz Educa, ainda existe a conta lá. Por que existe? Porque tem 500 e poucas pessoas lá. E aí eu fiquei com pena. Eu falei: não vou, né, dispensar as pessoas que deram o trabalho, né, o carinho de me seguir e perder assim. Então, tem lá, mas porque tem mais o quê? Tem mais de 200 vídeos lá, né, Lohana? Tem mais de 200 vídeos. E de valor. Então, vocês podem ver lá desde o início, tá? Mas o que está ativo, todo dia postando mesmo, é o aprendiz.educa, ok? Então, vocês podem lá começar a me seguir, ativar o sininho, porque para ser notificado, de fato, quando tem um vídeo novo, todo dia tem um vídeo. Apenas nessa situação, né, desse evento aqui maravilhoso, Excelência Acadêmica Infantil, que aí eu postei só o story para informar que estou entrando aqui ao vivo, ok? Então, mas fora isso, lembrando que amanhã, 7h35, né, tem a live aberta ao público, tá? Então, eu vou estar lá, 7h35, lá com vocês. Então, podem entrar. Combinado? No horário de Brasília, porque tem alguns seguidores lá de Portugal, tem na França, então sempre é bom botar esse complemento. BR, horário BR. Então, e aqui eu pedi autorização às minhas queridas seguidoras, que sempre estão ali comunicando comigo. Então, tem a diretora Daniela Matos e tem a avó Maria Angélica, e elas me permitiram compartilhar alguns depoimentos ao longo do ano que foram conversando, e é bom para vocês verem, né, desse retorno. Uma falando assim: gostei quando você falou sobre a maturidade cognitiva, né? Tem essa noção, ajuda bastante para ajudar nossos educandos, né, a superar sua dificuldade de aprendizagem. Aí outra: eu li suas dicas e sugestões, vamos encaminhá-la, né? Tá falando a respeito da sua neta lá, né, para outra fono, para resolver a questão das trocas de fonemas que eu estava tendo. Então, assim, foram informações com experiência também, que eu passei com a minha filha. É a primeira questão de otite. Então, quando a criança está com o ouvido entupido, tem uma gripe mal curada, enfim, e aí vai tendo aquele acúmulo de catarro no ouvido. O que acontece? A criança, ela não ouve tudo que ela deve, todos os fonemas que ela deveria escutar. Então, e aquilo atrapalha o desenvolvimento da linguagem da criança. E onde eu falo a importância de, uma vez por ano, fazer audiometria, né? Uma lavagem no ouvido. Então, janeiro está lá. Eu e a tropa toda, né? No médico, no otorrino. Okay? Então, tem que procurar um otorrino, laringologista. E na hora, assim, quem já está na escola também é bom sempre entregar esse laudo da audiometria para acompanhar, né? Porque pode, para saber se a questão, se tem alguma secreção que está ali atrapalhando nessa recepção da fala, ok? Então, para a criança falar bem, ela tem que estar ouvindo bem, não é? Então, se tem alguma restrição, a gente começou a troca de fonema, então tem que investigar por quê. É língua presa, é mordida cruzada, que é o caso do Lorenzo, né? No caso da Lohana foi otite. Então, embora assim, ambos os dois fizeram a cirurgia das adenoides, ok? Então, quanto mais cedo, melhor, não é? Bom, a do meio ronca, né? E aí ele sugeriu, né, o doutor Gustavo, ele sugeriu a cirurgia, mas ela, não quero não, aí fica uma certa idade, é complicado. Bom, mas eu quero agradecer as pessoas ali, sempre, de alguma maneira, deixando alguma mensagem, tirando dúvida,
né? Isso é importante porque temos o mesmo propósito, ajudar nossos pequenos aprendizes, não é mesmo? Então, e nisso, bom, aí foi por isso que eu cheguei a essa conclusão, né? Porque estava dando certo a minha relação aí nas redes sociais, ok? Com esse novo público, né? Então, a gente começava a precisar, aí nessa situação eu falei, bom, então eu tenho que começar a pensar em uma transformação que pudesse oferecer para, né, essa galerinha. Então, uma transformação que fosse mais concreta, né? Tem aquela do Smart, né, Lohana? O Smart, que fosse concreta, alcançável, mensurável, relevante e temporal. Então, vou falar um pouquinho de cada um, né? Então, justamente para criar essa transformação para os nossos pequenos aprendizes. E é interessante saber que a progressão de aprendizagem, né, para ter um bom desempenho acadêmico, tem que ser sempre aquela boa relação escola com a família, ok? Então, vamos dizer que de 12 horas por dia, né? Porque 8 horas dormindo, aí o tempo de trajeto, de locomoção, mas no mínimo 4 horas fica na escola, mas tem crianças que ficam o dia todo, mas vamos, em grande maioria, né, a atenção do responsável. Então, tem os responsáveis familiares e tem os responsáveis da escola. Então, são dos dois lados, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, né? E é interessante que, além dessa relação toda, o que eu coloquei para vocês aqui? É interessante saber qual é a idade do meu pequeno aprendiz. Por que qual a idade? Eu falei assim, mas claro, porque é o dia do aniversário dele, o ano que ele nasceu. E aí, só que tem uma questão importante, é saber a questão tem a idade escolar, né? Então, tem a cronológica. A cronológica é a data de nascimento, ok? Então, só que quando vai matricular a criança na escola, aí fica, você vai ficar em que ano escolar, né? Então, tem aquela data, 31 de março, né? É o corte. Então, dependendo do dia do aniversário da criança, aí você vai ter que saber aonde e qual turma ela vai ficar. Então, eu procurei colocar ali. Ficou pequenininho, né? Mas ali, berçário 1, aí eu fui do berçário 1 até o 7º ano. Por quê? Porque quando eu fiz essa planilha, eu fiz há um ano atrás, né? Aí depois que eu fui especificando, porque até então eu falei assim, meu público vai ser para criança, mas eu tenho que falar com os responsáveis delas, né? E aí criança, pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que criança é até 12 anos. Então assim, eu fui construindo, né? Colocando em prática o meu projeto. Então, aí por isso que eu li, mas eu deixei, até mesmo é bom para vocês saberem. Então, como referência, o 7º ano, a criança, né, tem que estar com 12 anos. Então, ali. Só que interessante disso tudo, né, tem a idade cronológica, mas também a creche, né? A idade escolar. Tem a creche 1, creche 2, pré-escolar, tem ensino fundamental 1, os anos iniciais, anos finais, e ensino fundamental 2. E a questão da idade óssea. Então, a idade óssea é importante saber para questão do tamanho, até quando, né? Como é que está esse crescimento da criança? E aí precisa levar a criança ao endócrino, né? Um especialista, um endócrino especialista em crescimento, ok? Então, endócrino pediátrico, para analisar. Aí vai pedir para fazer um raio-x do punho, para saber como é que está, de acordo com o gráfico, né, que tem na caderneta de vacinação. Ali mostra um gráfico, a linha, a curvatura, né, do crescimento de acordo com a idade. Ela faz um cálculo lá de acordo com o tamanho dos pais, dos avós também, para ter uma média, uma projeção da idade, da altura que vai chegar e se tem alguma interferência assim, no meio aí do caminho.
né? Então é importante também saber a idade óssea. E também tem a questão da idade mental, né? E o que seria a idade mental? É justamente a capacidade cognitiva da criança. Então, aí ela está assim, ela está andando junto com o grupo ali, junto com o seu ano escolar, ela está aquém, abaixo do esperado, ou está além, ou seja, acima do esperado. Então, sempre tem essa questão. Então, necessariamente, você não precisa fazer um teste de QI. Antigamente tinha isso, né? Fazer, né, o teste de coeficiência da inteligência. Bom, o importante, agora a escola ela é obrigada, sim, compartilhar para a comunidade, né, os pais em si, com toda a comunidade, quais são os objetivos esperados para o ano escolar, né, o ano acadêmico. Então, e é importante ter essa noção do todo, né? Você lembra que ontem eu mostrei o espiral, né? Que vai, a bolinha aí e voltava. É sempre importante saber para onde você está indo. Nem você vai, né, para um lugar, né? Você tem que saber para onde você vai. Você vai para a rua sem destino? Claro que não. Então você vai, eu vou à padaria, eu vou ao clube, eu vou à praia, não é? Eu vou para o trabalho. Então, você tem que sempre saber para onde, né? Qual é o objetivo da minha criança nesse ano escolar dela. E aí, acompanhando, para saber se ela vai ter alguma dificuldade ou não. Então, não é só daquelas avaliações. Porque acontece? Avaliação por avaliação, às vezes no dia a criança ela não está bem, né? Ou ela ficou ansiosa. Então, teve a questão do emocional, que não estava bem equilibrado, ou ela não dormiu bem. Né? Tem sempre um motivo. Por isso também é importante um acompanhamento, uma avaliação contínua, né? Então, às vezes você percebe, poxa, meu filho não é assim, né? Porque você conhece já a criança, né? Então, é importante respeitar esse tempo, né? Não ficar julgando a criança porque ela tirou uma nota tal, né? Sempre ter maneiras diferentes de avaliar, então, no dia a dia, como ela está progredindo. Então, se ela sabe qual é o objetivo, o que ela precisa para chegar naquele objetivo? E aí, marcar passos, né? Paradas. Quando você vai fazer uma viagem longa, você não faz umas paradas num posto de gasolina, faz um lanchinho, vai ao toalete, enfim. Então, tem as paradas também de progressão. Por exemplo, de ponto de partida, 0. Ponto de chegada, 10. Aí, qual é a parada? Aí, você marca ali. Então, até aqui, né, precisa fazer isso, isso, isso. Então, aí você vai estimulando pelas inteligências, né? Tem uma outra sugestão para estimular habilidades diferentes. Então, um conteúdo, quantas maneiras, né, por exemplo, numa situação problema, quantas maneiras podem ser resolvidas, né? Então, lançar esse desafio dentro de casa, né? E pedir para cada um resolver e depois se reunirem. E que nem, não sei se seria um bom exemplo, né, mas do DDT Tigre, né? Tem um mistério, vamos descobrir, vamos desvendar esse mistério. E aí tem as pistas, que aí para cada um ler e vai interpretar de uma maneira e vai tentar resolver aquela questão. E aí pede para a família, né, que seja o irmão, a mãe, o pai, a avó, pode fazer uma dinâmica no final da semana ou um dia chuvoso, enfim. Mas para fazer, estimular a criança ela pensar nas possibilidades de resolver uma situação, um problema, né? Então, é questão da capacidade cognitiva. E aí, nisso, né, você já conhecendo os objetivos que ela tem que alcançar até o final do ano, você já vai preparando no início do ano, né? Não vai esperar chegar a prova, uma avaliação. Não, você já vai se organizar, planejar. Geralmente na escola a avaliação é trimestral para a educação infantil, né? Então já é mensurável. Por que trimestral? Porque tem o currículo inteiro dos conteúdos programáticos e é nisso, a cada 3 meses, faz uma avaliação para saber como é que está o desempenho daquela criança e saber o que pode melhorar, o que pode mudar, qual seria uma nova estratégia. E em casa, numa situação da mesma forma.
Então, para frente, eu vou falar um pouco da teoria do Ebbinghaus, né? Da capacidade cognitiva, da memória da pessoa, porque existe uma técnica para a criança progredir na sua aprendizagem. Então, isso tudo também é importante ficar visível para a criança. Então, num desafio, né, tem um quadro, né, em casa, no quarto da criança, um quadro para estar ali diante dos olhos dela, para saber. Então, muitas vezes, mas a criança não lê ainda. Transforma em imagem, né? Da mesma forma que tem as placas na rua, né, por imagem, então faz isso também. Fazer informações por imagem. Então, é importante vocês saberem que tem a questão da idade escolar, a idade cronológica, a idade óssea e a idade mental, ok? Para vocês. Bom, quantas vezes, né, numa experiência de 16 anos na escola, quantas vezes eu presenciei a dificuldade de aprendizagem de uma criança e a escola ali tentando ajudar o pequeno aprendiz, né, a progressão, né, o progresso do aluno, mas a dificuldade da criança ali persistia, e aí fica aquela tristeza, ou tá normal, ou tá feliz, né? Então, e aí por quê? Né? A criança persistia na sua dificuldade. E a escola ali na situação que não via seu progresso de aprendizagem, a sua média de avaliação sempre estava abaixo, né, do esperado, do estimado. E aí como resolver isso? E isso, eu falei assim, não, a gente tem que, né, tudo tem que ter uma solução. Né? Clique, aprendiz educa. Então, e nisso eu programei aqui, espero que minha foto não tampe ali. Pensando uma progressão, né, do ano escolar, dos anos escolares. Então, desde que a criança nasce, né, ou seja, com 0 meses, recém-nascido, 11 meses. Então, aí aqui, nesse imagem, mostra, né, tem B1, B2 se refere ao berçário, ok? Então, estima aqui. O berçário 1 até 11 meses. Berçário 2 de 1 ano, né, até 1 ano e 11 meses. E aí, maternal 1, maternal 2, pré-1, pré-2 e tem a 1F. Então, por lógica, 6 anos a criança entra no ensino fundamental 1, que é aquele ano da alfabetização, não é? Mas para ter uma progressão nesse seu desenvolvimento, então aquela questão que eu falei ontem, estou aqui reforçando, que é importante vocês terem essa noção. Né? Então, começa pela tonicidade da criança. Então, o que eu preciso fazer para um bebê que tem menos de 1 ano? Então, você tem que estimular a fortalecer, né? Não estimular exatamente, é fortalecer a tonicidade dela, né? Do bebê, né? Da criança. Então, com 1 ano, você vai mais ficar preocupada ali do seu equilíbrio, porque uma fase está aprendendo a andar. Por exemplo, a minha filha do meio, ela começou a andar com 9 meses. Ela ficou com a perna arcada. Então, precisou fazer todo dia um exercício aí com as perninhas dela. Eu vou te mostrar uma foto aqui que eu separei. Então, é importante saber o ponto-chave para cada idade, o que precisa desenvolver, estimular, acompanhar, ok? Aí, com 2 anos, o que você, como responsável, vai ficar mais preocupado? Bom, minha criança precisa, ela ter noção da sua lateralidade, né? Saber o que seria isso, né? Se ela está chutando com as 2 pernas, se ela está correndo, pulando com as 2 pernas, se ela sabe, né, para um lado, para o outro. Então, ter essa noção dos 2 lados. Claro que não é uma idade que ela vai aprender direito e esquerdo. Não. Mas ela saber se movimentar, né, tendo essa consciência dos 2 lados. Então, até mesmo dos olhos, né? Tem os 2 olhos, 2 orelhas. Então, fica para um lado, fica para o outro. Enfim, ter essa noção, né, do corpo, do seu corpo como referência, ok? A boca fica no meio. Então, isso aos poucos ela vai aprendendo. Com 3 anos, o que mais eu preciso, né,
vai me preocupar exatamente nesses detalhes, né? Porque há 2 anos a criança começa a fazer a célula, não tem a pegada palmar, ok. Mas com 3 anos, ela começa a fazer a célula de garatuja, e aí tem que, né, perceber mesmo esses detalhes, né? Dos olhos, nariz, a boca, a orelha. Então, ficar preocupado com essa questão, e mais fundamental, essa questão de porque até então você está ali estimulando os 5 sentidos. Então, você tem que estar ali, de certa forma, pegar um alimento e falar da cor, extrair a cor, nomear, cheirar, sentir, tem questão do paladar. Então, mostrar o mundo, né? Essas informações do mundo, da sua realidade, do seu entorno, para ela absorver, né, entrar e depois passar para a sua cognição, ok? Então, é um período de muitas informações. Então, de 0, né, até 2 anos é puro sensório motor, é puro instinto, é impulsivo, são os sentidos, 5 sentidos, ok? E aí, com 4 anos, vai ter que se preocupar com a estruturação espaço-temporal dela, né? Que ela está no pré-1, então é importante você ter essa noção de estruturação espaço-temporal, ok? Então, é saber se direcionar até os lugares, né? De um lugar para o outro, com destrezas para não esbarrar nos objetos, não fazer circuito para ter essa locomoção, passar por cima, por baixo, o que está atrás, o que está na frente, fazer trenzinho, círculo, né? Saber como se sentar. Então, é importante esses movimentos todos, não é mesmo? E a questão do tempo, né? Que agora está em que momento? Está na hora do almoço? Está de manhã ou está à tarde? Aquela questão que eu falei, né? Para saber, a criança precisa ter uma rotina para ela se organizar no tempo e no espaço, combinado? Aí, com 5 anos, vai para ser global, que seria mesmo aquela questão, principalmente, imagina logo a educação física, né? Mas praticar bastante esporte, né? Movimento dos braços, né? Dos ombros, para depois ter a demanda da coordenação motora fina, né? Para escrever, ter esse controle corporal, ok? Então, qual seria o objetivo, né, de todo responsável de criança? É fazê-lo alcançar a sua excelência acadêmica sem dificuldade. Então, o mínimo, você tendo essa noção do que é, né, de acordo para cada faixa etária, aí seria essa educação psicomotora educacional, ok? Então, aí como eu sou especialista da educação infantil, né, literalmente, né, enfim, então comecei a criar estratégias de como eu poderia ajudar os responsáveis a educar a sua criança, né, para ela alcançar a sua excelência, né, para evitar as dificuldades. E aí é que eu tenho um novo slide, a importância, né, de um ser tão dependente, né, do adulto, do seu responsável ali, que está o tempo todo com ela, para se desenvolver bem, crescer bem, né, com todas as demandas, porque a sociedade está aí, né? Então, como é que a gente vai criar nossos pequenos aprendizes, né? Como é que a gente vai fortalecê-las, né? Fortalecer a sua tonosidade, enfim, para estar bem diante do mundo. A criança, ela precisa de fato sempre, é um ser, né? Por isso também existe a lei, né? A criança sempre tem que estar sempre com um adulto, um responsável. E quando eu falo responsável, quem seriam eles? Enfim, pode ser tio, pode ser professora, pedagoga, especialista, avó, né? Toda aquela pessoa que em algum momento do seu dia ou da sua vida, ela vai estar ali, nem que seja na festa, no shopping, esbarra uma criança, e como é que você vai falar com aquela criança? Então, esse conhecimento nunca é demais. É importante para o nosso crescimento, nossa relação social, melhorar nossas habilidades sociais, né? Porque a criança ela não tem autonomia para caminhar no seu percurso para a sua excelência acadêmica sem o apoio dos responsáveis, né? E
Quem já ouviu falar, que eu até comentei ontem, sobre a educação vir de casa. É exatamente isso, porque tudo começa lá desde o nascimento. Só oficialmente, obrigatoriamente, que a escola começa com a criança com 4 anos. Então, antes disso, o responsável não precisa botar na escola. Né? E aí, de 0 a 4 anos, né, o que você vai propor para a sua criança para se desenvolver bem, aprender bem, para evitar dificuldade. Então, a gente percebe uma grande diferença numa criança que entra na escola somente com 4 anos para aquela que entra antes. Tá? Por quê? Porque a escola é um ambiente que tenha profissionais capacitados para estimular de acordo com o objetivo esperado para o ano escolar. Mas você é responsável, tem gente que é adepto ao homeschooling, mas independente disso, tá? Você pode no dia a dia, no final de semana, no momento que você esteja com a sua criança, ter essa visão, né? De acordo com a capacidade da idade dela, ok? Por isso que eu falo dessa importância desse conhecimento. Ó, tem um novo slide aí que mostra a diferença da primeira infância e a segunda, né? Aí tão bonitinho, e fala engraçadinho, e aí chega lá na segunda infância, que é o momento do ensino fundamental, aí aparecem os problemas, né, as dificuldades. Enfim, vai depender, né, do diagnóstico, enfim, se é alguma questão interna ou externa. Então, ontem eu falei dessa questão, dessa diferença, né? O externo, será que o ambiente que ele não se adaptou, falhou alguma informação, a dificuldade de desvincular, esse vínculo afetivo, né, com o responsável familiar para levar a criança para a creche, e aí, ou então a identidade da creche não é adequada com os hábitos da família. Então, a gente tem que entender, analisar essa situação toda para evitar as dificuldades na segunda infância. E a questão da segunda infância, né? Por quê? Porque quando, de fato, a criança já tem que estar com a cognição dela preparada para as demandas curriculares, ok? Às vezes assim, mas tem de tudo, não sei por que tem dificuldade, aí faz aí leva para uma psicóloga, enfim, psicopedagoga vai fazer aquela anamnésia. Por que a importância da anamnésia? Que tem tudo, a origem é lá na primeira infância. Então, o responsável, conhecendo os objetivos esperados para cada idade, já prevendo, ter essa noção do todo e antecipando as informações, aí você já vai evitando essas ocorrências, né? Então, a gente tem que ter essa ação preventiva, né? Que é fundamental. Porque até mesmo, quando chegar lá na frente, aparecer alguma dificuldade, o que vai acontecer? Né? Você vai ter que dar um jeito com o seu horário de trabalho, né? Para levar para um especialista, aí tem o trajeto, aí tem o gasto financeiro, enfim. Então, fora o estresse emocional, né? Porque fica ali, já parou uma situação para analisar? Quando você tem a dificuldade, né? Aí você fica logo nervosa, né? Nós adultos, problema no trabalho. E aí eles têm que encontrar o equilíbrio, encontrar a solução, né? E aí essa questão de encontrar a solução está lá no e-book que eu fiz, da espiral da aprendizagem, né? Porque tem a situação, o problema, né? O desafio começa a você identificar qual é o problema, né? Ou então, né, a situação lá. E aí você tem que desmembrar até chegar lá embaixo no funil, né? Lá a solução. Então, tem um passo a passo. Eu fiz 7 passos explicando isso. Claro que tem 21 desafios, mas exatamente lá na espiral que eu fiz da aprendizagem lá no e-book, é justamente nessa situação, ok? Já antecipar, né, atuar de forma preventiva, antecipar alguma situação e como é que eu posso resolver isso para já encontrar a solução, criar hipóteses, enfim, fazer uma pesquisa, como é que eu posso adaptar essas informações para a realidade da família, a realidade da criança, né? Então, que envolve a logística, a parte geográfica, envolve a parte financeira. Então, é importante sempre atuar de forma preventiva, ok?
Claro que ninguém é perfeito. Eu errei, maneira de primeira viagem. Então, eu falei ontem sobre oferecer o andador, né? Então, acaba sendo influência, né? Você vai ouvindo as pessoas, influência, poxa, você está ali na loja vendendo andador, bom, por uma boa causa, uma boa razão. Então, vamos tentar, né, facilitar a vida da vovó. Só que não. Então, aquela boa intenção acabou prejudicando um pouco o desenvolvimento da minha filha mais velha. Então, aqui, ó, nada mais justo um bebezinho andando aí na estrada, coitadinho do joelho dela, mas aí, tem pessoas que põem, né, a joelheira, né? Deixa ralar, ela sentia a textura, aí começa, né? Aí, quantas vezes ela caía assim, minha mãe falou, levanta, menina, vai deixar ela cair. Deixa ela tentar se levantar sozinha, que aí, dali ela vai encontrar a lateralidade dela, ela vai botar em prática a sua tonicidade e vai encontrar ali a solução para resolver a questão dela, entende? Então a gente não pode, a gente tem que estar assim, próxima, a criança saber que está ali sendo resguardada, observada, que aquilo ali está seguro, então ela pode se arriscar, porque tem sempre alguém ali para cuidá-la, ok? Então, bom, mudando aqui, a fase, né, do engatinhar, que é a fase mais importante da vida, né? Porque matura. Interessante que eu fiz um vídeo já há um tempo, depois eu vou repostar, falando sobre o desenvolvimento da criança. Se você observar, ela começa de cima para baixo, de baixo, depois ela sobe, né? De baixo. Então, como é que seria isso? Se você pensar no recém-nascido, ela vai primeiro levantar com um mês, mais ou menos, vai levantar o pescoço, depois tem aquela fase de descobrir o pé, descobrir a mão, né? Aí vai sentar, aí percebe que da cabeça foi para a bacia. Então, sentou, aí depois ficou de joelho, né? Para engatinhar, aí depois a fase de andar. Andou, olha, da cabeça foi para os pés. Quando ela começa a andar, e aí ela vai subindo. Então, não adianta a criança... Ela vai matricular seu filho na creche. Mas você contar, sabe escrever o seu nome. Já peguei essa, né? A avó fala assim, mas a Ernesto sabe de 1 até 10 e já sabe escrever o seu nome. Eu ficava assim, tá. Então, a gente fica, né, buscando, na verdade, não buscando, colhendo as informações. Mas, na prática, né, isso é bom ou ruim para a criança? Né? Então, a gente também tem que moderar, ok? E aí, só que é tudo muito automático, automatizado, ela não está ali na cognição, né? Então, tem que saber quantificar, relacionar, associar. Então, percebe os verbos aí, as ações diferentes, né? Os objetivos diferentes. Aí, depois que começa a andar, que ela está bem, quando ela aprende a correr bem, então ela tem que correr, e aí quando estiver bem equilibrada, que ela vai para onde? Vai logo para as mãos? Não, ela tem que estimular os ombros, depois vai o cotovelo, vai o punho e vai os dedinhos. Então percebe? Tem a coordenação motora ampla, que eu falo que é a praxia global, para depois a praxia fina, para escrever bem, com controle, com firmeza, com velocidade. E aí, quando chega lá, quando entra no ensino fundamental, que a demanda é só a cabeça, a cognição. Então, por isso que a gente pensa na questão da coordenação motora ampla, tá? Que ontem eu postei um slide do triângulo com 3 partes, é justamente isso. Né? Então, motricidade, corpo, né, em ação, e aí psicomotricidade, aí o psiquismo, já tem a parte da compreensão, da capacidade do pensamento, e aí chega lá no ensino fundamental, é pura capacidade de pensar, né? Então fica mais no abstrato. Então, mas antes do abstrato tem que ter essa vivência, né, do mundo concreto, né, por estímulos dos objetos, pelos sentidos, 5 sentidos, né? Porque aí chega lá, acho que no ensino fundamental é mais o 6º sentido, né? E eu acho que eu vou fazer isso daqui, essa questão, acho que é essa, né? Eu não lembro mais não, eu estudei. Tem que a demanda do 6º sentido. Bom, mas a intenção é essa.
E aproveitando, né, vou mostrar aqui. Uma pena, eu resgatei esse vídeo aí, né, buscando lá no catavento. Bom, que pena, Luana. Bom, vamos lá, né? Aí mostrando, né, mesmo ela tendo pulado a fase do engatear, o que aconteceu? Eu tive que investir na aula de piano, investir na aula de arte, mas olha, tanto ela fez um projeto, né? Foi já no ensino médio, Lohana? No ensino médio, primeiro ano, né? E aí ela de desenhar, ficou uma graça. O bebezinho ali, nossa, muito bom. Deixa eu subir aqui, né? Vou colocar ali em cima, fazer a transição. Aí, se vocês quiserem interpretar, tem outros desenhos. Olha o detalhe, né? Os detalhes, assim, da mão. Já subi. O detalhe da mão, o bebê ali no mar, um embrião. Ai, que gracinha, ela já é grandezinha. Oh, é minha filha. Ela tá me ajudando aqui nos slides. E aí, a questão aqui, quando eu falei que a minha do meio andou com 9 meses, tinha a perna arcada, então todo dia a gente ia pra praia, olha a pequenininha aqui, pra praia, pra fortalecer as pernas aí, para melhorar o andar dela. E aqui, nossa aula de karatê, o Lourenço ainda faixa branca, mas com toda a proteção aí, né? Aprendendo aí a lutar. Aí desço aqui, ups, toda hora eu tenho que mudar de lugar aqui. E aí curte. Ficamos um pouco parados, meu irmão fez uma cirurgia na perna, mas vamos voltar com grandes novidades, né? Com uma academia aí que tá ficando linda. Aí vão ter depois novos posts, né? Sobre nossos treinos. E aí que no próximo, tá? Enfim, meu filho, o terceiro filho, né? Cresce, aí depois percebe, aí teve que ir para a doutora Juliana lá. Fazer aquele procedimento que eu contei ontem, que ele fez, né? Fazer um batente para melhorar a mordida dele. Aí aqui no raio-x mostra bem. Olha lá. Nossa, estranho, né? É a mordida cruzada dele. Então, o tratamento, a primeira fase, e agora está aguardando cair. Já caíram 4 dentes, faltam mais 4. Quando cair esses 8 frontais, ele vai usar o aparelho para ajudar. E assim, né, ele vai adaptando, né, criando estratégias para resolver o seu problema. Se tem a dificuldade, né, a questão da mordida, a pronunciar o sh, que é o último fonema, né, o mais complexo, e a gente vai ajudando. Então, sei lá, como é que se soletra essa palavra? E aí, justamente para evitar as dificuldades da troca, né, da grafia, né, de acordo com o fonema, ok? Mas importante é a família estar atenta às necessidades e particularidades de cada criança, de cada filho, tá? Se não souber ajudar, aí buscar ajuda. Então, mas é importante o responsável ter essa informação mínima necessária, né? E aí, essa questão, né, de toda essa experiência me gerou essa necessidade, né, de ajudar o responsável de crianças de 0 a 7 anos, né, para atuar de forma preventiva, né, com cuidados responsivos, para evitar as dificuldades de aprendizagem ao longo do seu desenvolvimento, né, da sua criança, né, para ter um bom desempenho escolar, um desempenho acadêmico, ok? E claro, a partir do momento que você atua de forma preventiva e sabendo quais são os objetivos esperados para o seu ano escolar, para a sua idade escolar, você já pode adaptar, não exatamente antecipar, mas já prever, né, e analisar como é que está esse desempenho da criança, se ela precisa de ajuda, né, de algum especialista ou não. Mas a partir do momento que a gente investe em conhecimento, e tudo isso para quê? Né? Então a gente vai colher nosso fruto lá na frente. Quando eu falo, a gente tem que ter uma visão de futuro de 5, 10 anos, né? Então, porque tem gente que é forte, né? Que tem um equilíbrio emocional,
que sabem enfrentar os desafios, né? Por quê? Né? Porque a primeira infância é a fase mais importante do desenvolvimento da criança, porque é lá que se constrói a base, o alicerce para se tornar uma pessoa, né? Então é lá que é a questão da será que meu filho vai saber sobreviver, né? Vai crescer, vai voar, resolver. Minha filha tem uns projetos dela de voar longe, né? E a gente vai atrapalhando, né? Ajudando, apoiando, né? Mas com o pé no chão, com firmeza, né? Com sabedoria, conhecimentos. Então, para justamente a questão de sobreviver, porque lá fora, na rua, a sociedade está ali, né? Ela é dura, a realidade é dura. Então, a gente tem que justamente ajudar por onde caminhar, pegar o caminho certo, né? E para construir nossos pequenos aprendizes com pessoas fortes, sobreviventes. Então, porque teve uma base lá, né? Forte. E isso é importante. Né? Que tem 444 vídeos no YouTube. Ok, no YouTube lá. Então, para vocês verem lá meu comprometimento e engajamento com o projeto, hein? Então, ali eu mostro o meu engajamento. Todo dia um vídeo para vocês, ok? Tá. Então, aí a questão, né, que eu falo eu separo, né? Então, no momento, eu estou focando a primeira infância, ok? Tá? Para depois, quem sabe, eu chego na segunda infância. Mas não adianta eu estar lá na segunda infância, falando, ajudando os responsáveis, se eu não mostrei para eles como reeducá-los, como é que estruturar uma base, uma primeira infância forte, né? Então, vamos começar do início, né? E quem sabe depois seguindo, né? A gente tem um projeto e a gente tem que pensar como pode ampliar, né, o projeto. Acho que por aqui fica bom. Ampliar o projeto. Então, mas a princípio eu estou focando crianças de até 7 anos. Então, o que seria? A primeira fase, primeira infância, de 0 a 5 anos, 11 meses. Por quê? E diz que o ensino fundamental começa com 6 anos. E aquelas crianças que fazem aniversário no meio do ano, né? Que é o caso dos meus. Todo mundo aqui é mediano, eu sou mediano, enfim. E aí, por isso que aí a segunda fase seria a partir de 6 anos, tá? Mas, vamos supor, pensando pelo lado do psicólogo Piaget, ele fala das fases, né? Sensório-motor até 2, pré-operatório, que vai de 2 a 7. Então, a primeira infância seria de 0 a 7 anos, não é? Bom, aí se parar para analisar, eu foco aqui até 7 anos, né? Que eu estou mais nessa visão do psicólogo Piaget, né? Mas a escola, a educação infantil, basicamente até isso. Então, até 5 anos e 11 meses. Só para vocês entenderem essa diferença, ok? Porque até mesmo para chegar no ensino fundamental, é importante também ter esse conhecimento. O que é pedido, o que é esperado para o primeiro ano? Opa, é isso? Então, quais são os pré-requisitos? Né? Se vai ter essa demanda, opa, então eu vou preparar já meu filho para ele não ter essas dificuldades, né? Então, entender, porque às vezes tem uma situação até mesmo em casa, mas você não consegue fazer porque por exemplo, aqui é fácil, né? Porque eu tenho 3 faixas etárias, mas numa situação, problema, você pode fazer um teste em casa, né? Para quem tem 2 filhos, enfim, até mesmo se não tem um filho único, pedir para um pai resolver, o tio resolver, o avô resolver, né? Então tem o lado masculino, ou então tem o lado feminino, a mãe, a tia, a amiga, então o lado feminino. E ver a diferença, aí fazer a comparação, né? Como é que o lado masculino resolve a situação, o problema, como é que o lado feminino resolve. Então o menino geralmente vai para força, né? A menina vai mais para cognição, pensamento. Mas aí você vai perceber, cada um, aí vai trabalhar em equipe, né? É legal essa cooperatividade, cada um numa resolução de problemas em grupo, cada um vai contribuir com uma habilidade específica,
né? Eu não falei que todo mundo tem as suas 8 inteligências, mas tem uma que é mais desenvolvida do que a outra, porque tem aquela questão né, da herança, né, que aí a pessoa, por exemplo, aqui no meio é mais comunicativa, a mais velha é sensível, vai mais parte da arte, né? Se bem que ela está aí fazendo high-level de matemática, né? É pura cognição, né? Loucura. O pequenininho é todo... É o quê? O Lorenzo. Não sei. Sensível também, agitado? Ele é muito sinestésico, né? Ele é muito sinestésico, ele não para. Ele vive ficando de cabeça para baixo aqui. Bom, então é muito sinestésico. Então a inteligência dele é mais inteligência sinestésica, a da Loriana é linguística e da Lohana é naturalista, né? Enfim, então, importante é cada um ter as suas habilidades, ok? E avançando aqui, deixa eu ver o que eu preparei para vocês aqui. Vai mudar. Opa! Né? Porque excelência acadêmica infantil é a transformação que você é responsável busca para a sua criança. Então, o que eu pensei aqui? Bom, às vezes fica tudo muito complexo, né? E aqui, de 0 a 10, como se fosse uma nota, uma avaliação. E aí, nisso, só para ter uma noção aí, onde se encaixa de uma nota, de 0 a 10, numa resolução de situação, um problema, e como é que a criança conseguiu resolver, né? Então, ali tem o não adquirido, que fica entre 0 e 2, o início de desenvolvimento, que aí coloquei ali 1 estrela, né? O 2 e 3, né? 2 estrelas, de 4, número 4, número 6, de 4 a 6, é em desenvolvimento, está no meio do processo, tá? Depois, início de aquisição, né, de aprendizagem lá, 3 estrelas, aí está lá entre 8 e o 10, lá, quase adquirido, 4 estrelas. E tem o 10, que é excelência acadêmica. 5 estrelas. Então, só para ter uma noção, né? Como é que fica, como é que se alcança a excelência acadêmica, né? Quantas estrelas eu posso dar minha criança, né, no seu desempenho ali, da sua tarefa, da sua atividade, só para ter essa noção, né? E aqui tem os detalhes que eu escrevi, mas está tão pequenininho, mas eu te falo, porque mais para frente vou mostrar uma proposta de atividades. Quantas vezes por semana minha criança precisa realizar atividade para ela alcançar, né, ficar habilidosa, adquirir, alcançar lá o objetivo. Então, dependendo da avaliação dela, do desempenho, e aí foi leve, foi moderado, né, foi grave, e aí vai depender de quantas vezes ela vai precisar fazer a atividade, ok? Então, a lógica é, quanto menor for o valor, né, mais atividade vai fazer. Então, por exemplo, aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, né? Então, a ideia é 5 vezes por dia, mas claro que você vai fazer a mesma atividade, né? 5 vezes no mesmo dia. Mas, né, você tem 8 inteligências para estimular o mesmo conteúdo em pontos de vista diferentes. Então, numa situação em casa, você, vamos resolver isso por um lado, né, da natureza, ou musical, enfim, né, lógico, matemático, ou uma leitura, e aí você vai usando a criatividade, ok? E a questão é como será essa transformação. Fica ali, né, tentando esconder, fez uma arte, enfim, mas os pais ficam, né, sempre preocupados com o desempenho escolar do seu filho, da sua criança, enfim, né? E aí, isso mesmo, a gente fica naquela expectativa, parece que a gente sofre mais do que
Então, a Lohana é assim, a paz e amor. Tá chovendo canivete, ela tá lá no equilíbrio emocional puro da Lohana, né? Equilíbrio emocional. Bom, é isso mesmo, né? A gente tentar resolver a situação. Mas errar, a gente fala, como é que a gente fala? A gente só aprende errando, porque a gente vai testando, ó, não consegui por esse caminho, mas vou pelo outro, né? O importante é testar, né? Nunca ficar parado, ou paralisado por causa de medo, né? Mas é aquela questão da pirâmide de Maslow, né? Estou com o meu lado fisiológico sanado, né? Tranquilo, ou seja, a criança não está com fome, a criança não está com vontade de fazer xixi, ela não está enfesada, né, com vontade de evacuar, enfim, ela bebeu água, está bem, ótimo. Então, ela está no espaço seguro, vai para o segundo patamar, ela está no espaço seguro, né, ou seja, não corre risco, perigo de vida, ela está num lugar que ela pode explorar o espaço, né? Então, se precisa ter cuidado com algum objeto, vai retirar? Não, vai falar, ó, cuidado com esse jarro da vovó para não quebrar. Enfim, de fazer aquelas recomendações, né? Porque a criança ela vai controlar o seu corpo para se deslocar, né? Então, pessoa responsável que tira tudo do meio do caminho para a criança ter mais espaço para ela, não é correto, porque vai ter problemas de, né, aquela estruturação espaço, né? Estruturação espacial, né, que é um dos pilares da psicomotricidade, vai ter problema, né, no seu desempenho escolar, porque lá na primeira infância, pequenininho, tirava tudo do lugar para ter mais espaço para minha filha, né, andar, mas não, faz parte do processo de desenvolvimento, ela se deslocar, desviar, entende? Então é isso, tá? Bom, e como seria essa transformação? Tá? Uma excelência acadêmica infantil com uma linguagem competente. Opa, mas como assim? Né? Não é para ampliar as capacidades de aprendizagem do meu pequeno aprendiz? Sim, sim. Né? Bom, como sou professora de línguas, né, e todas as minhas especializações acabaram sendo voltadas para a área de linguagem. Então, na psicomotricidade, aquela questão da linguagem. A linguagem não precisa necessariamente ser só verbal, mas a linguagem é aquela comunicação, e pode ser gestual. Como é que o corpo fala? A gente fala assim, o corpo fala, transmite. A gente tem que aprender a ler o corpo da criança, o seu movimento, o que, né, as emoções, as expressões faciais falam. Então, essa questão da linguagem, né? É saber interpretar essa linguagem. E acaba que, quando eu fiz a pós em Educação Infantil em Desenvolvimento, também foi mais voltar para a parte do bilinguismo, mas crianças bilíngues, né? Que tem 2 línguas na primeira infância. Bom, mas a questão da administração e supervisão escolar também foi a questão da linguagem. Como é que eu posso comunicar todas as áreas, né, de gestão financeira, pedagógica, né, administrativa. Então, essa questão da comunicação, entender, ter essa competência. Né? Então, pensei em uma transformação mais específica, né, que seria a transformação passaria a ser essa com uma linguagem competente, né? Justamente porque a linguagem é uma área de conhecimento que abrange todas as vertentes da criança, né? Ou seja, tanto no seu campo pessoal, como social, né? Então, pessoal, porque ela tem que se comunicar, ter uma linguagem para, né, a questão da sua identidade, né? Quem sou eu? Enfim, do social, da sua relação com o outro. O motor, né? Como ela se expressa, se movimenta, tem a cognição, né? E o emocional. Então, a linguagem ela permeia em todas as outras áreas. Né? Então, é através dela que podemos nos comunicar e se expressar de forma verbal e também, como eu falei, não verbal. Né? Porque a linguagem é a primeira
habilidade a ser desenvolvida no ser humano, né? Por isso que eu pensei em desenvolver a oportunidade para os responsáveis ajudarem a reeducar, né? Educar ou reeducar sua criança nessa vertente, ok? Quem fala assim, mas psicomotricidade é muito voltada para professores de educação física, né? Que a gente pensa só no motor. Mas não, é a tríade, né? É o corpo, mente, né? É o corpo, aí mente e o coração. E nessa tríade é a questão da linguagem, né? Uma área se comunicando com a outra, ok? Para que o responsável consiga te entender, né? Entender a criança, compreendê-la, tá? Com o seu lado, com o seu afeto, enfim, né? Então, mudando aqui. Aí aquela questão, né? Aprendizagem significativa, né? Só acontece a partir do quê? De uma concentração. É aí onde eu falei da diferença de atenção para concentração. Então, tudo que é novo e gera curiosidade, aí você chama a atenção de alguém. Então, por exemplo, numa atividade ali, né, você muda o ritmo, porque, por que você fez isso? Tá doida? Não, é justamente para chamar atenção e voltar, né, ativa, né? Porque é que nem o computador, né? Você está ali e de repente se você, né, ele hiberna. Então a gente tem que mudar o ritmo para voltar, né, ter a atenção. Mas a concentração é quando a criança está ali, a pessoa está empenhada em fazer, continuar, né, até finalizar aquele desafio e encontrar a solução. Então, essa é a questão, né? Então, eu fiz o e-book ali com os 21 desafios, né? Nesse intuito de buscar, de estimular e buscar a concentração. E aí, para entender melhor essa proposta, né, de como ajudar a sua criança a alcançar a excelência acadêmica, eu preparei toda essa estrutura, né, a espiral da aprendizagem, começando da dificuldade e permeando além os 7 passos. Para quem deseja, quem quiser dar um passo maior, olha, o boneco, um passo maior, aí eu tem uma proposta, né, para vocês, responsáveis e interessados. Então, mas aí não vai ter o desafio de 21 dias para todo mundo? Sim. Todo dia eu vou estar lá postando o desafio lá nas redes sociais, né? Eu com o Lorenzo. E vocês podem postar também. É só marcar lá o @aprendiz.com. Então tem um passo a passo lá no e-book, né? Então, provavelmente vai começar dia 17, segunda-feira, né, Luana? Segunda-feira a gente começa o desafio e aí vocês marcam lá e postam para eu ver, né? Faz a postagem, tira foto, enfim, de alguma maneira que fica registrado, ok? Que é importante esse acompanhamento e aí podemos conversar nos comentários, no direct, mas o importante é tirar uma foto, registrar e marcar lá com @aprendiz.com. Ok? Combinado? Então, todo mundo está envolvido nesse desafio. Então, o desafio todo mundo. E vai ser um desafio para mim também, porque eu não tenho nada pronto, não. Então, eu tenho que pensar e criar, ok? E aí, nessa proposta, para quem quiser dar um passo a mais, o que eu vou entregar? Então, eu estou mandando um curso numa plataforma específica e lá, né, vai aprender a estruturar o desenvolvimento corporal, preparar o cognitivo e equilibrar o emocional da sua criança. Então, aqui eu fiz um print de uma página do curso. Então, esse curso você vai ter acesso durante um ano, ok? E aí você vai assistir vários vídeos, já tem alguns lá, já tem 13 ou 14, tá? Do mesmo estilo, com slide, com imagem, com explicação, com atividades, com planilhas, tá? Então, eu estou construindo esse material, né? Sempre de valor, no intuito de estar ali. Então, você pode acessar quando você quiser, quantas vezes você quiser,
para justamente, tiver uma dúvida, voltar naquele vídeo, aquele ponto, enfim, tem um tempo melhor agora, para o intuito de reduzir os impactos dos conteúdos escolares, né? Evitar os problemas de aprendizagem, né? Não permitir que a sua criança se desenvolva sem estímulos corretos, porque às vezes a gente escuta e, poxa, mas não sei direito como é que é. Aí você volta lá no vídeo e para ter um apoio ali, para você não estar sozinho lá com o seu pequeno aprendiz. Então, justamente para fazê-lo alcançar a sua excelência acadêmica com bons resultados de aprendizagem, sem problemas e de forma significativa para a vida, ok? Então, lá também tem uma comunidade que aqui mais ficou pequena, vou ver se eu mostro para vocês aqui. É uma comunidade que vão ter todas as pessoas com o mesmo propósito, né? Então, tem umas regrinhas lá que eu criei de formar grupos por faixa etária ou por estilos de cuidadores, né? É mãe, ou é pai, ou é avó, enfim. Então, aí o objetivo é a questão da transformação relevante, né? Eu falo da questão da linguagem, a importância dela, né? Porque a linguagem pode ser através dos gestos, né? Atitudes, é o que eu falei, das expressões faciais, do comportamento. Né? O comportamento da criança, ela acaba desenvolvendo de acordo com o que lhe é permitido, o estilo parental, né? Que eu falei ontem, é permissivo, é democrático, enfim. Então, a transformação passaria a ser relevante porque definindo a quantidade necessária de práticas da criança. Como eu falei, mas a média da minha criança é de 2, 4 anos, de 2 a 6, né? E aí, quantas atividades minha criança precisa fazer? Então, é nessa ideia. E aí, nisso, eu criei uma planilha que mostra, né, isso aqui é só uma parte dela. Então, por exemplo, aqui está mostrando num calendário de segunda a sexta, de acordo. Aqui é justamente criança de 2 a 4 anos. Né? Então, vamos lá. Eu ainda tenho que preparar menor, né? De 0 a 2 anos. Mas aqui não dá para mostrar tudo, ok? Porque não deu tempo para construir isso tudo. O fato aí é que está discriminando, né, a idade de aprendizagem psicomotora educacional, ok? Então, tem que desenvolver o quê? O esquema corporal, a lateralidade e a estrutura espacial. Aí tem a motora e tem a perceptivo motor. Então, aqui dentro dessa síntese aqui, como é que eu desmembro em atividades específicas para a minha criança? Né? Então, aqui eu vou, por exemplo, na segunda-feira já tem 1, 2, 3, 4, mas eu vou complementar com sugestões de atividades, ok? Então, eu vou mostrar ali, na prática, como é que você vai desenvolver a sua criança. Trabalhoso, hein? Então, haja ideia, criatividade para adequar a atividade específica ali, né, direitinho, ok? Então, aqui, ó, né, aqui está horizontal e eu transformo essa planilha de cima em vertical e nesse vertical eu desmembro, né, mais ainda, uma motricidade ampla, motricidade fina, e eu vou desmembrando justamente e dando exemplos de atividades que podem ser implementadas. Então, uma criança que precisa fazer uma atividade 5 vezes por dia, ela já vai ter ali as opções, ok? Sugestões. Claro que você responsável pode adaptar, ou melhorar, mudar, enfim. O importante é ter um ponto de partida, não é? Então, aí eu fiz uma planilha por cada faixa etária, né? E de acordo, assim, se buscar em vários livros, a maioria diz das atividades psicomotoras é a partir de 2 anos. Mas eu vou criar ali, né, a primeira, porque alguns estudiosos consideram de 0 a 2 anos como a fase da lactância, porque é a fase do leite materno. Né? Então, tem atividades específicas. Mas aí tem que buscar lá, eu vou construir esse material, né, para fortalecer a tonicidade, né, a equilibração.
Então, vão ser atividades específicas nesse âmbito, ok? E aí tem outra faixa, né? De 4 a 6 anos, e de 6 a 8 anos, tá? Então, a atividade vai de 6 a 8 anos. Então, eu vi que tem uma mãe lá, não sei se foi a Maria de Fátima, mas enfim, colocou dizendo que a sua criança tem 8 anos. Então, tá dentro. E, bem, isso também, embora esteja na idade, isso não significa que pode adaptar para crianças mais velhas. Sim, como? Quando eu falo questão de educação e reeducação, por quê? Porque quando chega no ensino fundamental, a criança está com uma dificuldade, você tem que analisar, fazer uma investigação, uma avaliação diagnóstica para saber identificar quais são os pré-requisitos que falharam para ter um desempenho bom no seu ano escolar. Então, onde vai ter a reeducação. E nada mais é que a reeducação, a criança já lá acima de 7 anos, ela vai o quê? Voltar para a base, né? Estruturar a sua base. Então, ela volta para essa situação. Então, é importante ter esse conhecimento mínimo necessário para entender e ajudar o pequeno aprendiz. Compreende? Então, além disso, quando eu falo sobre a transformação mensurável, o que isso significa? É que, de acordo com a teoria, né, da teoria de Ebbinghaus, mostra a capacidade de aprendizagem da criança. Então, ensinou hoje, o desafio foi hoje, mas o que acontece? Aí a criança, ela da memória curta, para ela reter o conhecimento para a memória de longo prazo, ela tem que praticar. E como é que seria praticar essas atividades? É justamente apresentou, fez, brincou, né? Interagiu com um conteúdo específico, né? Em 10 minutos, que é a média de concentração da criança. Ok. Então, você vai anotar nessa planilha, você vai anotar o dia. E aí você vai projetar. No dia seguinte, vou treinar mais uma vez, uma outra perspectiva, um outro estímulo de outra inteligência, ótimo. Né? Não precisa ficar ali no mesmo ponto. Depois você vai repetir com 7 dias, depois com 30 dias, depois com 90 dias, ou seja, 3 meses. Então, percebe? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? O mesmo conteúdo, mas com atividades, maneiras diferentes de atuar, ok? Então, quando fala atuar, é agir, né? Tem a questão do verbo, né? Então, vamos supor um exemplo aqui, leitura, né? Então, você pode ler, escutar, falar sobre, entende? Mas é importante estar ali o mesmo conteúdo. E aí você vai desmembrar 5 vezes ao longo desse tempo de 3 meses, ok? Por quê? Porque aqui, com 3 meses, ela tem que estar já habilidosa nesse conteúdo. E aonde é o tempo necessário que ela precisa para transferir da aprendizagem dela de curto prazo para longo prazo. Compreende? Então, é uma das práticas que podemos fazer. E aí eu vou compartilhar isso também lá dentro do curso. Combinado? Aí, avançando aqui. Outro, quando eu falei, a questão de estruturar bem, mas saber o que minha criança precisa para ela chegar bem no primeiro ano do ensino fundamental. Então, aqui eu fiz um print também de outra planilha que eu construí com todas as habilidades necessárias adquiridas. Aqui mostra só a habilidade de oralidade, né? Deixa eu mudar aqui. Mas, se eu rolar a planilha, tem várias habilidades. Então, ali você já vai ter noção dos pré-requisitos da criança. Então, sabendo que ela precisa desses requisitos, então vou já prepará-la para ela estar apta a chegar, né, a esse ponto, nessas habilidades exigidas. Ou seja, desenvolver
os pré-requisitos. Vamos fazer a transição, esqueci. Ah, já saiu, né? Isso saiu. Os pré-requisitos, ok? Então, é toda assim, uma informação que a gente precisa ter para acompanhar a criança, né? Aí eu pergunto assim, né? Como eu vou entregar esse curso? O curso é online, que eu falei, que é uma plataforma específica, que você terá acesso durante um ano, ou seja, se vamos começar, né? Vamos supor que não vai ser hoje, né? Mas é justamente um ano, durante um ano. Lá dentro vai ter uma comunidade, não sei se... Aqui, olha, tem aqui escrito comunidade. Tem a lupa para tirar as dúvidas, fazer pesquisa, né? Aqui tem a comunidade. Então, onde você poderá tirar suas dúvidas e interagir com pessoas com o mesmo propósito, com a mesma situação, mesma realidade, ok? Vai ter uma assistência, né, de uma live por semana comigo para acompanhar os resultados, né, da comunidade, na progressão de aprendizagem da criança. Né? Vamos colocar em prática todo o método curso juntos dentro de uma comunidade. Hashtag, aí vai ser o hashtag e aí chega de dificuldade, né? Foi coincidência, o e aí, bom, mas pegou, ficou legal, colou, né? Ideias que colam. Tem um livro que fala isso, ideias que colam. É interessante que vocês podem assistir às aulas quantas vezes quiserem, né? E com acesso, né, repetindo durante um ano, poder rever, né, o passo a passo, quando sentir necessidade, e para perceber de fato, acompanhar a progressão de aprendizagem do seu aprendiz. Então, vou estar alimentando praticamente todo dia ali vídeos, já tem acho que 13, mas vou criar, cada dia eu vou criar um, junto com vocês, de acordo com a necessidade de vocês. Então, por isso que eu falo sempre da importância, né, do feedback, né, saber o que vocês precisam, a criança de vocês precisa para estar orientando vocês responsáveis, combinado? Porque não adianta eu criar um conteúdo que atinge meu público. Então, eu preciso entender a necessidade que vocês estão tendo da criança de vocês para construir, né, um material rico de valor, né, específico para quem está engajado nesse projeto, ok? E aqui mudando, aí quando? Aí eu fui vendo, analisando ali no calendário as datas. Quando vou entregar o curso online? Então, vocês vão ter acesso. Vai começar dia 17 de janeiro, numa segunda-feira, ok? E esse curso online, vocês vão ter acesso até dia 16 de janeiro de 2023, tá? Então, vamos aplicar os 21 desafios, sendo um por dia, e esse desafio eu vou começar no dia 17 de janeiro também, para dar um tempo de pensar, tomar as energias, novas energias, né? Para começar a criar esses documentos. Claro, como eu falei anteriormente, né? Eu vou estar lá todo dia, a partir do dia 17, postando desafios, e o responsável, a pessoa está ali seguindo, e aí marca lá, @aprendiz.educa, para eu estar acompanhando. Podem deixar perguntas lá nos comentários, no direct. A diferença é qual? Que os desafios, eu vou para cada passo lá, né? Então, são 7 passos e 21 desafios. Então, para cada desafio, vai ter um conteúdo complementar que as pessoas que adquiriram o curso vai ter acesso, ok? Então, quem não entrar no curso, tem o e-book que eu disponibilizei lá. Então, eu tentei botar um conteúdo, só que às vezes pode ser, né, aquela questão, né? Parece fácil, mas na prática acaba sendo difícil. Aí precisa de ajuda. E aí, por isso que eu estou aqui, para as pessoas que precisam de ajuda, eu vou estar disponibilizando, né, pelo curso, com mais detalhes, de informações, de conteúdo, de valor, ok? Mas todos vão participar aí do desafio 21 dias, tá? Então, nesse período de férias, então, a criança, ela terá atividade, sim, para realizar, tá? Então, não corre o risco de ter uma sobrecarga de informações e poder aplicar o desafio dentro de um prazo específico. Então,
eu vou lá explicar, aí você, bom, vai ter aquela planilha, né? Bom, quem entrar no curso vai ter disponibilidade, como é que é? Disponibilidade, disponível, nossa, já enrolei aqui, vai ter disponível a planilha com a sugestão de atividade. Então, já é um material que vai estar lá dentro do curso, ok? Quem não participar do curso vai ter somente lá o e-book. E é aquela questão, né? Tendo tempo e a dinâmica certa com pessoas com o mesmo propósito. Então, o que eu falei da importância da comunidade, né? Estar ali engajada, um tirando dúvida do outro, ajudando. É aquela questão da habilidade social, né? Cooperatividade. E a questão de investimento, tá? Então, eu expliquei, contribui bastante, informação de valor, mas tem que pensar na questão de investimento. Então, é o meu primeiro lançamento, né? É o meu primeiro evento, né? Então, é uma oportunidade única e aproveitar, né, esse valor, porque, em média, se você parar para analisar, quem já foi algum especialista, né? Um psicólogo, ou até mesmo para natação, esporte. Então, a média geralmente é o quê? R$ 180, 40 minutos ou 30 minutos de atendimento. Não é pura verdade? Então, e aí se você parar para pensar aqui, então, numa média, numa consulta, imagina 40, né? Que eu vou falar, 21 dias, não sei quantas horas, enfim. Por exemplo, hoje a live já está com 2 horas e 20, mas vamos só calcular aí, botei em média de 40. Seria em torno de 3.780. Claro que eu não vou cobrar esse valor aqui, né? Mas só para você ter uma noção do tempo, né? Do comprometimento que eu estou tendo com vocês, para justamente vocês estarem usufruindo e botando em prática um pequeno aprendiz, não é? Então, imagina quando aí essa questão, botei aqui o valor, né? De poder parcelar em 12 vezes. Então, tem essa flexibilidade, ok? De parcelar. Então, o curso está imergido dentro do Hotmart. Então, é um pagamento seguro, ok? E pode parcelar até 12 vezes. Então, fica 12 de R$ 24,75. Quem pagar à vista, R$ 297, reais, ok? Então, a gente tem que pensar o quanto eu quero me engajar a ajudar o meu pequeno aprendiz. Então, é uma troca de conhecimentos. Eu vou continuar todo dia postando lá vídeos. Já tem 444 vídeos lá nas redes sociais. Então, vocês podem estar aproveitando todas essas informações para o meu comprometimento e engajamento com vocês. Combinado? Vocês que estão ali, né? Que têm o mesmo propósito de ajudar nossos pequenos aprendizes. Combinado? Então, e a garantia, né, disso tudo? Além né, a prova mais real do meu comprometimento é aquela questão do curso, né? Você, se depois de adquirir o curso, 7 dias, e você não ficar satisfeito, me passa um e-mail, professora Érica Santos, @aprendizeduca.com.br. Então, aí você dá lá o argumento, explica, de repente faltou, não foi como esperado, desejado. Mas o intuito é ajudar a entregar conteúdo de valor para ajudar nossos pequenos aprendizes. Combinado? Então, deixa eu subir aqui, fazer a transição. E é sempre uma grande satisfação aqui. Então, da mesma forma do meu comprometimento, eu espero vocês lá no curso, né? Então, a gente tem que pensar em como? No investimento, né? É um curso de excelência acadêmica infantil, feito de acordo com as capacidades esperadas do pequeno aprendiz para evitar as dificuldades ao longo da sua vida acadêmica e saber, sim, que é capaz de alcançar os objetivos esperados para a sua idade escolar de forma significativa. Então, como foi feito de acordo com as capacidades, eu digo, em cima dos currículos, né, dos conteúdos curriculares, tanto do BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, e eu criei lá, que eu falei ontem, o BICC, que é o Base Internacional Comum Curricular. Então, são conteúdos que eu busco também, tanto os conteúdos da educação nacional
da França, tem de Quebec, tem da Bélgica. Então, são materiais em francês que eu aproveito o meu conhecimento para estar ali, também para saber, né? Uma educação de melhor qualidade. Combinado? Então, assim, eu espero vocês. E aí, para adquirir o curso, eu espero que dê tudo certo. Também estou aprendendo a mexer a ferramenta. Na página que vocês entraram, primeiro grupo, primeira comunidade, né? Hashtag e aí chega de dificuldades. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, né? Aproveita e vai lá, sempre curtindo, compartilhando, salvando, ativando o sininho, dando like, fazendo comentários. Enfim, estamos juntos com o mesmo propósito, ok? Para ajudar nossos pequenos aprendizes a alcançar a excelência acadêmica. Então eu espero vocês, né? E assim, fazer a transição. Porque tanta, né, contratempo, mas sempre, né, é aqui, só para finalizar. Bom, passar mensagem para mim, combinado? Perguntando, passando por e-mail, no direct, enfim. Então, e aí assim, fica aí o convite, né? Participar da comunidade, hashtag e aí chega de dificuldades, né? Participando comigo do desafio de 21 dias, mas também para entrando no curso lá na plataforma, que vocês terão disponibilidade, acesso a 1 ano, né? Então, tanto lá pelo Instagram, podem me seguir, tem lá o YouTube, o Facebook, então por e-mail, enfim, estou nas redes sociais, ok? Então, e olha, último slide. Espero vocês amanhã. Olhar o meu rosto para eu me despedir de vocês desse evento, né? Despedir do evento Excelência Acadêmica Infantil, que só pôde ser realizado por causa do engajamento de vocês. Então, quero agradecer, né, das 46 pessoas que entraram no evento. Isso é muito importante. E eu fico feliz em poder estar contribuindo um pouquinho do meu conhecimento, né, o tempo de experiência que eu tenho e ver a felicidade dos nossos pequenos aprendizes, ok? Então, obrigada, um beijo a todos, tchau!